E aí, meus queridos amigos, bom dia, Felipe, bom dia, Adri, bom dia, Rovai. Obrigado por terem me convidado aí. Sempre tem muita coisa para conversar, né? E conversar com gente inteligente como vocês aí fica bacana porque o público gosta, né? Ô Zé, obrigado pela generosidade. Aliás, o amigo vai estar lá no Prêmio Best desse ano também? Se Deus quiser, estarei lá dia 24 de março. É, Estaremos, então. o público lá, o pessoal do meu portal é bem engajado. O pessoal me colocou em duas categorias lá, Olha com que gente beleza. aí, gente pesada, né? Então tá lá, na mesma categoria minha tá o Reinaldo Azevedo, tá o Alexandre Garcia, tá o Kim Paim. O pessoal da esquerda só sobrou eu ali. O resto todo desse mundo cão aí, né? Tirando o Reinaldo, né? Reinaldo eu vou aliviar, o Reinaldo ele tem posições muito importantes, muito boas e tem ajudado muito a esclarecer muitas pessoas, né? Então o Reinaldo é um cara que merece o meu respeito pelas posições atuais dele. Atuais, não pelo passado, né? Exatamente. Vamos começar ouvindo sobre esse escândalo, essa bomba master, Zé, que a gente já comentou aqui mais cedo, do Nicolas viajando no jatinho do Vorcaro para fazer campanha para o Bolsonaro. A gente queria te ouvir sobre esse escândalo revelado hoje. Assim, engraçado, eu acabei de sair do portal do José e vim para cá, né? E eu estava comentando, porque o final de semana eu já acompanhei, aliás, no domingo, as manifestações aí do Mundo Cão, e eu fiz uma crítica muito pesada ao comportamento desse senhor Nicolas, a quem eu classifiquei como estelionatário político. O Bertold Brecht criou a figura fez o poema, né, o analfabeto político, mas o analfabeto político ele existe porque ele é sempre usado pelo estelionatário político, que mereceria também um poema do Brecht, né? Se ele tivesse vivo, eu tivesse contato com ele, eu falava, faça a versão remix aí, porque o analfabeto político ele é vítima desse tipo de criminoso político. E eu critiquei o Nicolas porque na manifestação ele fez uma série de bravatas que as pessoas pensam até que ele está cometendo um crime ali, né? Infelizmente, muitas coisas que ele falou ali não são classificáveis como crimes, crimes contra o Estado, enfim. Seria crime pessoal contra o ministro Alexandre de Moraes, que poderia mover ação contra ele por danos morais, por calúnia, injúria, difamação. Mas o ministro Alexandre de Moraes ele não move ação contra ninguém, porque como essa gente está toda implicada, se ele move uma ação contra alguém, ele terá que se dar por impedido ou por suspeito num eventual julgamento. Então essa é a razão que ele não move ação pessoal contra o Malafaia, contra o Nicolas. Então os caras chegam e falam um monte de coisa. Como os crimes contra o Estado, né, eles têm uma salvaguarda no próprio Código Penal, que diz que as críticas feitas em público, em manifestação e tal, não são sujeitas ao tipo de reprovação penal, então esses caras trafegam nisso aí. Mas o que o Nicolas fez? Depois de ter dito ali para as pessoas que o Alexandre de Moraes vai ser preso, que ele vai terminar preso, o que é uma grande mentira, porque não existe base dentro do direito brasileiro para que isso aconteça em algum momento. Não existe isso. Então ele mente para as pessoas, porque ele sabe que ele usa o ressentimento e o ódio das pessoas. E aí levou uma criança lá para dizer, olha, o pai dessa criança está foragido, e foi inocente, só porque ele pegou a bola assinada pelo Neymar e levou para casa, no dia do quebra-quebra. Ele vai desinformando as pessoas. Então, eu classifiquei a figura de estelionatário político, ele não pode nem me processar, porque se ele me processar, em juízo eu mostro que ele é um estelionatário político. Então eu não posso ser processado por estar dizendo a verdade, né? Enfim. E aí hoje surge esse episódio aí dele ter viajado no jatinho do Vorcaro, de quem ele não fala absolutamente nada. E aí está explicada a razão porque ele não fala nada. Porque ele, como uma pessoa desse mundo paralelo, lembrando que hoje eu comentei isso, né? O Nicolas era um rapaz que veio de uma comunidade, um rapaz que era pobre, e quando ele entra para a extrema-direita, ele percebe que isso pode dar muito dinheiro. E aí ele vira um milionário com esse tipo de comportamento. E
não recua, não volta atrás e continua conscientemente a praticar o estelionato político, usando também das ferramentas que esse universo possibilita para ele ter cada vez mais poder e grana. Então, para mim, não foi surpresa nenhuma. Nada que aconteça envolvendo um bolsonarista é surpresa para mim. Qualquer um que for apanhado em corrupção, qualquer que for apanhado numa falcatrua, numa infidelidade conjugal, num crime sexual, numa agressão a mulheres, numa corrupção de qualquer nível, numa rachadinha de gabinete, nenhuma dessas criaturas vai me surpreender. Não tem. Então, o Nicolas está longe de surpreender alguém. Agora, evidentemente, ele vai fazer o Somebody Love, ele vai fazer desse episódio algo para dizer que nós é que estamos inventando história, nós é que somos criminosos por estarmos revelando que ele é um estelionatário político, né? Então, isso aí. Infelizmente, esse caso aí, se não tiver alguma coisa além do que isso, vai apenas estar demonstrando aí que ele é uma pessoa corrupta moralmente, porque ele diz uma coisa e faz outra. Só isso. Então, eu acho que o episódio, por enquanto, só está servindo para isso. E eu acredito que não vai passar disso, não. Vai. Eu queria aproveitar aqui o José para perguntar para ele sobre as últimas pesquisas eleitorais. A gente tem 3, né? A Atlas, a Paraná e agora a Real Big Data. São 3 pesquisas. A Atlas, um pouco mais confiável. A Real Big Data é a da Igreja Universal, ligada aos republicanos. Faz o trabalho para os republicanos e para a Record. A Paraná é contratada pelo PL para fazer pesquisas. E então, digamos, a Atlas é um pouco mais independente. Mas as 3 meio que mostram o mesmo resultado, José. Com um para mais, um para menos, o Lula e o Flávio Bolsonaro empatados no segundo turno. Eu queria ouvir o amigo. Você acha que isso é do jogo? Você acha que o problema é comunicação? Porque na época do Pimenta, a gente muito falou que o problema é a comunicação. Aí veio o novo ministério e os resultados não são assim alvissareiros, né? Olha só, Rovai, assim, na boa, sem nenhum tipo de petulância ou arrogância, esse tipo de pesquisa, para mim, não está causando surpresa nenhuma. Eu estou há 3 anos dizendo que a pesquisa ia acontecer, ia mostrar exatamente isso. E por que ia demonstrar exatamente isso? Porque o governo é um governo, em termos de comunicação, acéfalo. E uma coisa agravante no meio dessa história. A gente criticava tanto o Pimenta, e depois que o Pimenta saiu, o orçamento da SECOM triplicou. O que se gasta em publicidade na gestão do Sidônio é 3, 4 vezes mais do que se gastava na época do Pimenta. Se eu sou dono de uma empresa e minha empresa está meio que empatando com a concorrência que presta um péssimo serviço, vende comida estragada, comida fria, os caras fazem rachadinha com a comissão, o cozinheiro rouba, é uma desgraça, trata o cliente mal. Se minha empresa está empatando no faturamento com a outra, e eu contrato uma empresa de publicidade para me ajudar a mostrar que eu sou melhor. E aí eu gasto uma grana, e aí minha empresa fica com o mesmo nível de avaliação da outra, que é podre. Olha, eu pego e demito todo mundo, falo, estou gastando dinheiro à toa. Então, o que acontece com o Sidônio é exatamente isso. O Sidônio, ele é um cara de marketing, mas, ao que parece, é uma pessoa que está longe de uma avaliação política. E a cabeça desses caras, pelo que eu vejo, é a cabeça eleitoral, de fazerem propaganda, fazerem estratégias para questões eleitorais. E nós não estamos, no momento aqui no Brasil, apenas com o dilema eleitoral. Nós estamos com um dilema civilizatório. Um dilema em que nós aqui nas redes sociais, nós somos quase que a resistência máxima
que a civilização brasileira, que a democracia, que a nossa paz de espírito tem no Brasil hoje. Porque se depender de comunicação do governo, a gente fica isolado. As pessoas que nos assistem, meus amigos e minhas amigas, as pessoas lá na ponta, elas têm uma dificuldade desgraçada para contestar o argumento de um bolsonarista quando o cara fala uma bobagem. A pessoa não tem nem o que dizer, ela tem que pesquisar, ela tem que entrar nas redes, ela tem que dar... Porque não existe esse suporte. Então, o que acontece? Não é surpresa nenhuma o que está acontecendo. E aí é o seguinte, o que eu tenho insistido bastante? Eu comecei a fazer uma campanha para o Lula aparecer agora, todos os dias numa live, como faz a Cláudia Sheinbaum no México. Porque se ele não fizer isso... Olha, gente, é um negócio inconcebível. Quando teve a isenção do imposto de renda, eu vi um vídeo do Lindbergh Farias, ele todo emocionado, né? Olha, agora vocês vão ver a próxima pesquisa que surgir, porque o povo vai ver que com a isenção do imposto de renda está beneficiando milhões de trabalhadores e tal. E aí eu peguei, até comentei no Portal do Zé, falei assim, olha só, o Lindbergh está no mundo da lua. Ele acha que esse tipo de ação do governo Lula, se não tiver uma propaganda, se não tiver uma explicação, se não tiver um envolvimento, que o cara que recebe benefício na ponta, que ele associa isso ao Lula, ao governo Lula. E o que as pesquisas mostram? Que o efeito do imposto de renda, da redução do imposto de renda, foi zero. E pior, a coisa da escola de samba lá, o enredo da escola de samba, ficou com muito mais potência para tirar voto do que uma medida concreta no bolso do trabalhador. Então, nós temos um problema crônico de comunicação e com uma espécie de passividade, bundamolismo, tanto do Pimenta quanto do Sidônio. Porque eles não conseguem mostrar para o Lula que a questão da comunicação não é a faculdade do Lula. Não é assim, Lula, estou a fim de comunicar hoje, estou com saco. Gente, é uma obrigação de um presidente da República. É uma obrigação mais do que o presidente da República, de um líder político, no momento grave que a gente está vivendo, porque nós não estamos combatendo um mero cabo eleitoral. O Flávio Bolsonaro ele não representa uma eleição, ele representa a manutenção da civilização aqui no nosso país, um retrocesso como está acontecendo na Argentina. A gente não tem que ter... Hoje saiu no editorial do Globo, eu até estava vendo aqui, não sei se vocês viram, eles fazem aqui, primeiro aqui, a parte do editorial, eles começam aqui, guerra duradoura trará maior pressão sobre a inflação. E aí, a outra parte do editorial deles, vamos ver se dá vocês pegarem aqui, é isso aqui, ó. Nova legislação trabalhista argentina é passo rumo ao ciclo econômico virtuoso. Então, é isso aqui que a gente está correndo risco. A gente está correndo risco porque o jornal o Globo está elogiando uma jornada de trabalho de 12 horas. Que lá a escravização do trabalhador argentino é uma coisa salutar, que vai melhorar os indicadores. Aí vem aqui na linha fina. Reforma instaura maior flexibilidade nas contratações, nas relações entre as empresas e seus funcionários. Então, eles prevêem um ciclo de crescimento. Mas crescimento para quê? Esse trabalhador lá está sendo espolhado. O trabalhador argentino, em média, tem 14 dias de férias por ano, eles vão dividir em 2, a critério do empregador. Então, quando eu fico cobrando que o presidente Lula seja convencido, para ao invés de ficar se desgastando, ficar rodando para todo lado em eventos, com aquele bando de gente naquelas cerimônias esquisitíssimas, cheio de papagaio de pirata ali, ele fica 2, 3 horas rodando ali, vai de avião, se desgasta. É muito melhor todos os dias ele fazer como faz a Cláudia Sheinbaum, como fazia o Lopes Obrador, todo dia falar com o povo, levar um ministro para explicar o que está acontecendo na saúde, levar um outro ministro para mostrar o que está acontecendo na infraestrutura. Mas isso não acontece. Aí o que acontece? Você tem um aumento exponencial da verba de publicidade, e aí você está assistindo o Globo News, Jornal Nacional, e você vê aquelas propagandas todas invernizadas do governo federal, que não resultam em absolutamente nada. É dinheiro jogado no lixo. Eu tenho criticado... Gente, eu falo isso com propriedade, com muita
muita idoneidade, porque eu tive com Pimenta com outros colegas youtubers, nós levamos uma série de sugestões, não funcionou, depois quando o Sidônio sumiu, nós tentamos marcar uma audiência com ele, conseguimos, fomos lá eu, André Gonçalves do canal dela, o Clayson e o Ricardo Melo, representando outros colegas que não puderam ir, ficamos 3 horas com o Sidônio, entrou tudo que nós falamos por uma orelha e saiu por outra. E não tem ninguém nas redes sociais, nós somos os principais formadores de opinião, que temos alguma conexão com a SECOM. É uma secretaria de comunicação que não se comunica com os youtubers. A gente não vê o Lula em nenhum canal de youtuber, nada, nenhum ministro. É uma dificuldade desgraçada para você convidar um ministro para alguma coisa. Então ficamos nós aqui nessa resistência. E aí, moral da história, na sua pergunta inicial, a pesquisa não me surpreende. É aquela história, nós estamos com um time de primeira divisão, da Série A, que está empatando com um time da Série D, e a gente está achando normal isso aí? Não pode achar normal. Então, olha, aí que acontece? Vão deixar para o Lula falar quando chegar em época eleitoral? O Lula deixa de ser um líder político para ser um líder eleitoral? Então, esses caras estão perto do Lula, ou esses caras não têm visão política nenhuma, ou tem visão política e são os bunda moles, me desculpem estar falando assim, ou estão com algum tipo de interesse, porque nós não estamos correndo um risco do Lula perder as eleições. Nós estamos correndo um risco de jogar o Brasil no abismo. Esses caras, eu fico revoltado porque é o seguinte, e aí entrando para uma outra área, a gente tem pautas excelentes, o governo está fazendo uma série de entregas, a gente tem agora a perspectiva de enfrentar uma campanha pelo fim da jornada 6x1. E aí eu fico vendo Edinho Silva, presidente do Partido dos Trabalhadores, num encontro de empresário, dizendo que tem que estudar esse assunto, tem que ter muita calma para conversar esse assunto. Tá de sacanagem? Então, quando a gente tem o cara que é o presidente do PT, que tem esse tipo de posição, e que não pressiona o presidente Lula para estar nas redes todos os dias, e você tem uma SECOM que é inoperante, que não tem comunicação com a gente, eu tenho certeza, eu estou falando essas críticas todas aqui, só vai chegar na SECOM se alguém estiver fazendo um recorte e mandando para eles que eles tenham uma penca de gente que ninguém acompanha a rede social. Tem lá umas 100 pessoas, não tem ninguém vendo vocês aqui, me vendo, não tem ninguém assistindo nossos canais, ninguém responde absolutamente nada. Então, agora é o seguinte, se eu faço crítica, eu estou jogando contra? Não, eu estou querendo chacoalhar, não estou lutando por um governo somente. Eu estou querendo que o Lula se reeleja, eu estou em campanha pelo Lula, mas mais do que isso, eu estou em campanha a favor do Brasil. Então, nós todos aqui nas redes sociais, nós temos esse papel fundamental de despertar a Secretaria de Comunicação para que traga o presidente Lula para o embate nas principais pautas, porque senão a gente fica sozinho. Desculpa que eu ter me alongado muito aqui, mas eu acho que tinha que ter falado isso. O próprio Bolsonaro fazia aquelas lives dele, né? Toda quinta, acho que ele punha, que era uma estética bem tosca. Odri, o Bolsonaro ia em todos os canais dos mais bizarros que você puder imaginar, até os que tinham maior visibilidade. Porque quando ele ia, ele anunciava que ele ia, e até o canal do borracheiro lá, do cara que não tinha audiência nenhuma, de repente o cara brotava com 1 milhão de inscritos. E aí o cara ia fortalecendo uma rede que ficou uma rede muito poderosa. E detalhe, sem gastar dinheiro, né? Pelo menos sem gastar muito dinheiro. Porque se utilizava desses mecanismos para chegar na ponta da linha, como ele sempre falava, com aquela coisa bem tosca, aquela coisa mal cuidada, aquela coisa propositadamente mal cuidada, esteticamente ruim, mas que funcionou e nós estamos vendo agora. O Flávio Bolsonaro, ele é herdeiro desse tipo de coisa. É uma coisa que é inaceitável o governo Lula ter tantas entregas e estar empatado com alguém que não fez entrega nenhuma, só entregou 700 mil mortos aqui no Brasil. Então, alguém que não abriu estrada nenhuma, o Bolsonaro não inaugurou um hospital, não inaugurou uma creche, não inaugurou uma obra de infraestrutura, não fez nenhum benefício social para o povo brasileiro, e a gente vai aceitar e estar empatando com um cara desse? Está errado. Se eu fosse Lula, olha, eu demitia todo mundo, porque essa gente está acomodada, eles não estão ajudando o Lula a entender o que está acontecendo, o Lula não é um cara de rede social, e se ele não for despertado para isso, mas o Lula não gosta. Não tem que ter passividade com isso. Quem foi empresário, quem tem o mínimo
quem tem algum tipo de liderança, se tem um gerente seu que fala uma coisa que está prejudicando a sua empresa e você não atende o gerente está se queimando, o que o gerente tem que falar? Olha, eu vou sair da sua empresa, porque eu estou me queimando nessa história que estou falando para o senhor consertar esse troço aqui. O senhor não quer consertar, olha, um abraço, viu? O senhor não quer me escutar, eu estou me sentindo inútil aqui. Então, eu já falei isso, lá no dia que a gente esteve lá com o pessoal da SECOM, falava para o pessoal do Pimenta, olha, se vocês não conseguirem colocar isso em discussão, peçam para sair, pega o boné e entregam. Com o Sidônio é a mesma coisa. Ah, o Lula não gosta. Gente, não é gostar. Então, quer dizer, o Lula não gosta, então a gente deixa o Lula bater com o nosso país no iceberg? Não pode. Então, olha, a gente tem que ter, nós aqui temos que ter essa responsabilidade. A gente tem que partir para cima mesmo, porque depois perde a eleição e eu avisei, eu falei, não, a gente falou não, a gente exigiu, a gente falou, a gente lutou, a gente esclareceu. Enfim, a gente às vezes acaba perdendo inscrito nos nossos canais, mas não dá para ter uma posição passiva nisso, né? Não dá para ficar igual o Sidônio lá. Tem alguma pergunta, Adri? Não, pode falar. Eu ia até passar para o Felipe, mas só queria fazer um parênteses, né? Eles tentaram com o Marcos Uchoa aquele programa, mas era uma coisa que não tinha cara de rede, né, Felipe? A tentativa com o Uchoa ficou muito quadrada. É um cara que eu gosto muito, não estou falando mal. O Uchoa é um cara excelente. O Uchoa, filho de diplomatas, se viajou o mundo inteiro quando era criança ainda, tem uma cultura geral gigantesca, mas não funciona, porque ficou aquele formato, não é um formato de rede, não tem a linguagem. Isso aí o Zé Fernandes está falando. O que o Bolsonaro fazia não era só ter a linguagem apropriada, é que ele é tosco mesmo. Então ele é um programa tosco e conseguia ser mais tosco ainda, né? E até inventava tosquices, como o requeijão, o leite condensado no pão, a prancha de bodyboarder, a famosa prancha de bodyboarder. Então ele usou aquilo ele usou o grotesco a seu favor. Ele consegue que o grotesco seja sua forma de linguagem. Eu sempre falo sobre isso, é o livro do Wolfgang Kaiser, O Grotesco, que foi lido pela equipe. Agora, com o Lula é um pouco diferente. O Lula, apesar de ser um cara de origem trabalhadora, com toda a linguagem popular que ele tem, pode não parecer, meus caros, mas dentro da simplicidade o Lula é sofisticado. É uma sofisticação, é uma simplicidade sofisticada. O Lula fala a linguagem do povo, mas com metáforas absolutamente certeiras. Então, eu concordo com o Zé. Acho que sim, tinha que ser uma coisa no estilo da Cláudia no começo, não mediado por Uchoa nem por ninguém, mas o próprio Lula falando e respondendo, que era o que o Bolsonaro fazia, mas numa outra linguagem. É outro diapasão. A gente tem que ter um diapasão correto também para fazer Felipe, isso. Felipe, mas tem uma coisa, é que a gente está olhando muito assim, eu falei muito da Cláudia Sheinbaum, mas se você olhar, todos os líderes no mundo, todos, eles ocupam as redes sociais. Se você pegar o Trump, o que o Trump faz? Trump não entrega hospital, não entrega estrada, não entrega nada. Todos os dias ele está nas redes, polarizando, criando factoide, fazendo tumulto, estressando a sociedade. Ele está todos os dias nas redes sociais. O Milei todos os dias... Mas sem mediador, é isso que eu estou dizendo. Sim. O Milei está todos os dias nas redes e tem um ecossistema de extrema-direita na Argentina que é extremamente poderoso junto com os veículos de comunicação de lá. O cara está toda hora também fazendo bravata, está toda hora fazendo alguma coisa, porque eles sabem que esse método que eles usam, que isso atinge as pessoas, isso funciona. Se você observar, eu falei isso já no meu portal, o Flávio Bolsonaro passou lá 20 dias em Israel. Vocês acham que ele passou 20 dias em Israel visitando lá muro de lamentação, fazendo visita protocolar? Quando ele volta para o Brasil, vocês comecem a observar como é que o discurso dele mudou completamente. Ele começou, primeiro ele fez elogio à cientista brasileira, já começou a namorar que a ciência é uma coisa muito boa, a professora Tatiana da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando é que você poderia imaginar isso? Está fazendo discurso contra a violência doméstica, e ele foi para o evento agora de domingo, ele estava com o telefone celular, vocês podem observar, ele estava lendo lá no celular, ele estava com o roteiro,
para atingir pontos específicos, porque a campanha dele está totalmente já mapeada e direcionada para atingir públicos específicos dentro de uma ciência que eles têm para atingir esse público específico. E aí, quando a gente vê agora a pesquisa eleitoral, que ele está empatado com o Lula, e algumas ele está na frente, como é que a gente pode dizer assim, estamos surpresos? Pô, estamos surpresos quem, cara pálida? Eu não estou surpreso, não. Eu estou falando que isso vai acontecer desde quando Pimenta estava lá atrás, desde a transição do governo Lula. Porque olha só, gente, quando o Lula ganhou as eleições, ganhou por uma diferença que não foi expressiva, o que isso deveria sinalizar para todos nós e sinalizou para mim e para tantas pessoas? Olha, essa eleição foi apertada, 2022 foi apertada. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa, para seguir com alguma vitalidade, agora a gente precisa ampliar essa diferença. A gente precisa, a partir de agora, entender o que acontece no Brasil, como teve gente no Brasil que depois de uma pandemia ainda votou nesse criminoso, e como teve gente que foi enganada no meio dessa história, e como é que foi difícil nessas eleições. Então, o que a gente tinha que ter a partir desses dados concretos? É uma estratégia de comunicação para enfrentar isso. E essa estratégia de comunicação precisava ser inventada? Não, era só copiar e colar. Pegava o que López Obrador fez no México e aplicar no Brasil. Aí as pessoas, mas o México é diferente do Brasil. Sim, todos os países são diferentes, todas as culturas são diferentes, mas algumas ferramentas elas têm a mesma funcionalidade, porque lá no México também tem uma extrema-direita, tem um poder econômico que é pior do que o Brasil, as pessoas não acreditam. Por que é pior? Porque as empresas norte-americanas elas estão ali em grande parte no México. O interesse geopolítico dos Estados Unidos sobre o México é muito mais presente, ou é muito mais vizinho lá do que aqui no Brasil. Lá também tem as redes de televisão, os grandes jornais, uma estrutura política corrupta que era secular no México também. E isso foi derrotado. Foi derrotado usando ali as redes sociais, tendo uma presença diária nas redes sociais, explicando para a população, fazendo enfrentamento. E isso não aconteceu no governo Lula. O Lula ele tem posicionamentos corretos, ele quando se pronuncia, ele se pronuncia corretamente sobre determinadas causas, mas isso não é replicado. As cerimônias que o Lula participa, normalmente a grande mídia, como aconteceu, a gente falou isso lá quando a gente esteve com o Sidônio, a gente comentou que o Lula foi entregar uma ambulância em Araraquara, o governo entregar 1.000 e tantas ambulâncias, mais de 1.000 ambulâncias. E aí o Lula vai para Araraquara com outdoor atrás, sem ver ambulância nenhuma. E aí o que sai na imprensa no dia seguinte? Que o Lula tinha falado que a Gleisi Hoffmann era bonita. Foi o que sobrou numa cerimônia de entrega de 1.000 ambulâncias, foi que o Lula tinha dito que a Gleisi Hoffmann era bonita. Aí já fizeram uma coisa. Eu falei, gente, como é que o Lula vai entregar 1.000 ambulâncias? Tinha que pegar pelo menos 200 ambulâncias, levar lá para Brasília, lá para a Praça dos Três Poderes, e o Lula descer a rampa lá com a janja de ambulância, tocando giroscópio, que aí não ia ter como esconder esse tipo de coisa. Portanto, o governo tem muitas entregas, mas não tem comunicação. E aí, olha, se isso não for mudado agora, a próxima pesquisa vai continuar nessa história. Aí tem uma série de gênios que estão dizendo o seguinte, não, mas as bombas nucleares estão aguardadas. Vamos deixar o Flávio, quando ele tiver sacramentado como candidato, aí a gente abre as baterias todas. Quando for abrir as baterias muito perto da eleição, já não vai adiantar absolutamente nada, porque você sabe muito bem que essas pessoas, quando elas introjetam uma série de questões, você não consegue mais modificar, você não consegue alterar. As histórias, os esqueletos de Flávio Bolsonaro já são todos conhecidos. Rachadinha, Queiroz, Mansão, tudo, a loja de chocolate, tudo isso é conhecido. Milícia, enfim. Então, o combate tem que ser um combate diário e não pode ser um combate meramente eleitoral. Não pode ser só a gente aqui nas redes sociais fazendo defesa das pautas de governo, que isso, inclusive, para a gente sempre cria uma incompreensão de uma parte das pessoas. As pessoas falam assim, o programa de fulano é programa chapa branca.
é do governo, estão levando grana do governo. Ainda tem essa, né? Ainda tem gente que ainda acusa a gente de estar levando grana do governo. Então, a gente fica numa situação que exige de nós ter muita coragem para enfrentar isso. Como eu disse para vocês, por que eu estou falando tudo isso assim, sem o menor temor? É porque eu sei que lá na SECOM ninguém vai escutar a gente. Eles não têm ninguém monitorando a gente. Ô, Rovai, você já deve ter ido lá na sala do ministro, ou do Pimenta, ou do Coisa. Você chega lá na sala do Sidônio, tem 6 televisores de 75 polegadas na parede, cada uma num canal. Ou na Globo News, na Band News, não sei o quê, e não tem ninguém cuidando de rede social. Eu me reuni lá com o assessor do Sidônio para falar de TV Brasil, de EBC. Pô, fiquei falando longamente, coloquei, olha, tem projeto. Olha, entrou no ouvido e saiu no outro. Falei, se vocês quiserem, eu converso com a Advocacia Geral da União, explico questões jurídicas, o que pode ser modificado para conseguir trazer verba para a EBC, porque ela depende exclusivamente de verba do governo e ela tem um orçamento de 900 milhões de reais por ano e a audiência é traço. É outra coisa também para demitir todo mundo. Você tem uma empresa de comunicação que é traço, fala assim, amigo, vocês estão de sacanagem comigo? Então, por isso que a direita chega e fala assim, olha, tem que privatizar, tem que entregar, tem que fechar, porque é uma estatal que só consome dinheiro. Por esse aspecto, sim. É uma estatal cara que não presta serviço, não atinge o público final. A gente não consegue se comunicar com ninguém. Se vocês entrarem agora, depois de terminar o nosso papo aqui, entrarem lá no canal do YouTube da EBC, vocês vão ver lá vídeos lá, gente, com 50 visualizações. Não é com 50 mil visualizações, é 50 visualizações, 200 visualizações. Tá tudo errado, gente. Então, se a gente não acender o sinal de alerta agora, daqui a um mês estaremos conversando. Olha só, a pesquisa aqui, o Flávio Bolsonaro subiu. Qual o setor que o Lula está perdendo? Ele está perdendo aquele eleitor na faixa de 1 salário mínimo até 2 salários mínimos. No Nordeste, entre as mulheres, subiu a aprovação. Gente, sem comunicação não adianta. Tem que comunicar. E se essa gente não trouxer essa responsabilidade para o Lula, a gente vai ficar patinando. As pautas aí, o Boulos foi para a Secretaria de Comunicação, não, de gabinete lá governamental. Enfim, o Boulos tinha que estar bombando nas redes aí com essa coisa do fim da jornada 6x1. O PT, que tem uma fundação, e os outros partidos também, poderia já ter apresentado estudos para a sociedade para mostrar o impacto da redução da jornada 6x1, como é que isso está acontecendo no mundo. Ninguém tem estudo para apresentar para lugar nenhum. A gente está vendo os editoriais de jornais aí atacando a jornada 6x1. Daqui a pouco as pessoas vão ficar com medo de ir para a rua, que vão achar que estão fazendo a coisa errada. Porque os caras formam opinião, cria-se um cinturão. A capa da revista Veja dessa semana foi criminosa, foi contra a jornada 6x1, chamando isso de populismo do governo Lula. Os jornalões todos dizendo populismo, e a gente acaba entubando isso aí, e aí não passa a jornada 6x1. Quem está pilotando a jornada 6x1 é o Hugo Mota. Pelo amor de Deus, gente. Hugo Mota coloca um cara lá da União Brasil para fazer o projeto da escala 6x1. O Edinho Silva indo para encontro lá de empresário, dizendo tem que ter calma nessa hora. Porra, tá de sacanagem. Então, deixa eu trazer aqui, Zé, os comentários aqui. A gente já está também chegando ao final da entrevista e daqui a pouco tem Fala Rovai. O José Cruz, ele diz, Zé, você acha um erro Lula ficar falando para as pessoas pararem de usar o celular? Já é difícil combater a extrema-direita, imagina sem celular, erro primário, você diz aqui o José Cruz. Não, o Lula fala assim, o Lula fala coisas que os nossos tios falam, nossos avós falam. Ele fala, ele não está errado. Ele não está errado quando ele diagnostica que o uso do celular tem provocado problemas no mundo inteiro. Ele tem essa informação. O uso excessivo de rede social é um problema crônico em vários lugares do mundo. Tem vários lugares do mundo que crianças e adolescentes estão sendo proibidos de usarem celular.
né? Países desenvolvidos que diagnosticaram isso. Então, essa é uma leitura correta que o Lula faz. Mas isso não tem nada a ver com a comunicação governamental, a comunicação política de uma liderança política. Porque nós ficamos sem ter a nossa referência, mais ou menos como está acontecendo na Argentina. A Argentina é um grande espelho para nós, porque eles estão fazendo lá esse retrocesso todo e a Argentina não tem uma liderança de esquerda para funcionar como alguém que catalise a revolta da parcela do povo argentino que está sendo massacrada agora. Então, nós não podemos deixar esse tipo de coisa ser normalizada aqui no Brasil. A gente precisa vocalizar as nossas lutas através de uma liderança política. O Lula é uma liderança mundial. O Lula ele se apresenta excepcionalmente bem nos fóruns internacionais. Ele, quando faz discurso, ele faz coisas que outros líderes não fazem. Ele enfrenta as questões que o Trump está colocando, ele se posiciona corretamente contra o massacre que se fez lá na faixa de Gaza, ele se pronuncia contra a intervenção na soberania dos povos, ele fala do multilateralismo. Ele é uma figura que, fora do Brasil, ele está brilhando muito, ele se comunica muito bem. Mas isso não basta para as nossas questões internas, porque o cara que está lá na farmácia na jornada 6x1, o caixa de supermercado que está na 6x1, ele não quer saber que o Lula está falando de multilateralismo. Ele quer saber o seguinte, que o Lula está dizendo, olha só, meu querido trabalhadora, nosso governo vai acabar com essa jornada aí. Você vai ter um dia a mais para ficar com a sua família. É isso que pega o cara. Quando se reduz a isenção de imposto de renda, quer dizer, a isenção de imposto de renda ou a redução, tem um vocábulo que eu também já falei, já fiz chegar lá à presidência da República, acho que até deve ter chegado no ouvido do Lula, para se trocar a expressão. O Lula diz muito assim, esse é um governo que cuida das pessoas. O Lula usa muito essa expressão. Olha só, quando o Lula fala que é um governo que cuida muito das pessoas, as pessoas é ninguém. As pessoas é um troço abstrato. A gente tem que pegar, ao invés de usar a expressão pessoas, usar a expressão família. Por quê? Porque o vocábulo família foi sequestrado pela extrema-direita, que não fez absolutamente nada pelas famílias. Quem faz alguma coisa pela família é o governo Lula, que criou o Bolsa Família. Quando cria o pé de meia, isso tem que ser verbalizado para a sociedade, não que é um governo que criou o pé de meia porque está preocupado com as pessoas. Não, está preocupado com a família. O jovem do pé de meia, ele está numa situação melhor, ou numa perspectiva melhor, porque o governo, o Lula tem uma preocupação com a família daquele jovem. Quando reduz o imposto de renda, ou isenta o imposto de renda, o Lula não está aliviando as pessoas ou o trabalhador, está aliviando o pai de uma família. Ele está preocupado com a família daquele trabalhador. Então, o governo que faz pelas famílias não pode deixar que o vocábulo família fique na boca do Malafaia, fique na boca do Flávio Bolsonaro, na boca da Michele, que não fizeram absolutamente nada pelas famílias. Aliás, eles não têm nem famílias, enquanto exemplo, dentro da família tradicional, né? Para mostrar... Para mostrar... Exatamente. É a não família. É a não família, porque tem a mulher número 1, a mulher número 2 e a mulher número 3. Os filhos da mulher número 1 não falam com o filho número 2, que não fala. Você já viu os filhos do Bolsonaro todos reunidos? Você não vê. O Renan com a Laurinha, você não vê. Eles nunca estão juntos. Em Natal. Dri, estamos chegando ao final. Eu queria agradecer muitíssimo, Zé. Obrigada, viu, pela participação aqui hoje. Vamos voltar com mais tempo, Zé. Chegar um pouco mais cedo aqui para a gente poder conversar bastante. Eu estou fazendo todos os meus vídeos agora, eu estou fazendo assim, Lula, venha para as redes, Lula. Ó, rede, sem rede. Ó, sem rede, estou chamando os outros amigos todos para a gente gravar vídeos. Todo mundo botando pilha pro Lula nas redes, porque senão, ó, a gente vai... Eu diria o Marco Aurélio, né? Top. Essa é uma maneira bem... Vai fazer assim, né? Diminutivo, ó, para não ficar feio, faz assim, ó. Top, né? Então, obrigado, gente. Desculpem aí os arrobos, mas vocês me chamam para a sala de vocês aí
Me chamou, eu falo. Valeu, Obrigada, Zé. Zé. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau, amigo.